Valeu, galera, boa noite. É um prazer poder estar aqui falando com vocês mais uma vez. E hoje eu quero tentar ajudar uma garota que gostaria de entender mais sobre o propósito de Deus no relacionamento e como encontrar aquele que é o escolhido para a sua vida, para assim formar uma família. E segundo aquilo que eu gostaria de expressar, seria interessante olhar para o prisma, tanto homem como mulher, que eu vou falar sobre aqueles que de fato são filhos de Deus, aqueles que creem nas Escrituras e que são realmente nascidos de novo, que este é o meu alvo nesta noite. O primeiro trecho que eu gostaria de ler com todos e que me chama a atenção e me vem à memória, ele está logo no início da Bíblia, e é Gênesis, e diz assim, né? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-o ao homem para ver como este lhe chamara. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então vamos ler agora o versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-o numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, muito importante agora, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja que interessante que aqui Deus promove a primeira relação familiar. Adão vivia só e Deus lhe proporciona uma companheira. Talvez você possa estar pensando, mas o que tem a ver eu com isso hoje? O princípio é o mesmo. Deus é quem promove alguém para se formar um casal. Ainda que você pense ou acredite que a escolha é sua, na verdade, você está sendo conduzido de uma forma para encontrar essa pessoa, porque Deus já a tem escolhido desde o princípio. Vamos ver um outro ponto interessante que está em Gênesis, que é Isaac e Rebeca, para que a gente possa recordar um pouquinho o princípio familiar. Capítulo 24 de Gênesis. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Esse princípio é um princípio que está relacionado, primeiramente, à família da fé. Nós olhamos que a vontade de Deus é que um filho de Deus constitua uma nova família com um outro filho de Deus. E Deus nos leva a entender que a preocupação desse pai deve ser a nossa preocupação como pai e mãe, na orientação dos nossos filhos em relação a constituir um casamento, mostrando para eles a importância de casar com alguém que é da família da fé.
para que a pessoa possa compreender que esta é a vontade de Deus. Sempre lembrando que ainda que você acredite que você está escolhendo, Deus está te dirigindo a essa situação. Você tem alguma dúvida? Mas eu gostaria de lhe apresentar mais algumas coisas. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 139 e vamos fazer uma análise rápida de algumas coisas. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanta. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado, não o posso atingir. Veja, amado, amada, você que me ouve, que interessante esses versículos. Eles nos mostram que Deus conhece os nossos caminhos de antemão, conhece os nossos pensamentos e o que vamos falar de antemão. Também fica óbvio que a sabedoria de Deus é demasiadamente superior à nossa. E em tudo Ele está acima de nós. Vamos continuar lendo e vamos ver algumas coisas interessantes. O versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ah, querido, que coisa preciosa falarmos da criação no ventre da madre. Ser tecido ainda informe e vir a se tornar uma pessoa. Que obra maravilhosa! Filho de Deus, entenda, Deus te criou, Deus te fez do nada, Deus te fez no ventre da mãe, através do início de dois pontinhos, o esperma e o óvulo. Esse Deus, diz aqui, conhece desde o início a tua formação e sabe todas as coisas e todos os dias e todas as situações que estão determinadas para nós. Então, amado, que dúvida você tem que Deus sabe com quem você vai casar? Que dúvida você tem que Deus tem para você um companheiro ou uma companheira? Por que perder tempo? Por que ficar em dúvida, escutando pensamentos humanos, buscando resposta aonde não há resposta? Temos que crer nas Escrituras. Esse Deus que as Escrituras nos apresentam, diz no versículo 16, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado. Então, amado, o dia do seu casamento está escrito no livro da vida. No teu livro já está lá. Não tenha dúvida que Deus te preparou todas as coisas.
Mas lembre-se, eu estou falando de filhos de Deus, pessoas que vivem religião ou que vivem uma aparente piedade. Não é o caso do que eu estou falando. Eu estou tratando de pessoas que conhecem o Criador. Pessoas que são filhos de Deus. Pessoas que têm entendimento em relação àquele que o criou. Também gostaria de lembrar você da importância de lermos agora Romanos. Romanos nos faz também recordar de algo muito importante. Vamos lá, Romanos capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está livre. Você é um filho de Deus, você é livre. A sua escolha é baseada na vontade de Deus. Ainda que você pense que está errada, você escolheu porque Deus tendeu nesse caminho. Quando você ora porque você crê que Deus tende as coisas conforme a sua vontade. Então, está determinado, porque Deus já determinou. Alguns aspectos são claros para os filhos de Deus. Eu não estou falando com rebelde. Filho de Deus não é rebelde. Se você ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que você deve se casar com alguém que é da mesma família da fé, que dúvida você tem, filho de Deus, em casar com alguém que é filho de Deus? Se você vê que Abraão, uma figura, mandou buscar alguém do seu povo, você vê que assim os seus pais também querem abençoar você com alguém do seu povo. Não seja rebelde. Filho de Deus não é rebelde. Rebeldes são pessoas que não conhecem a palavra. Você tem que abrir o seu coração para a vontade de Deus. Os pensamentos humanos não têm lugar na Escritura. Os pensamentos humanos não cabem nas Escrituras. E lembre-se, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o casamento está entre todas as coisas. Se você casou com uma pessoa, com certeza, de alguma forma, é para o seu bem. Filho de Deus, não tenha dúvida. O seu casamento está escrito e determinado por Deus no livro da vida. Você precisa simplesmente aceitar. Não existe a possibilidade de Deus ter para você alguém e esse alguém casar com outro. Isso é impossível. Porque se esse alguém casar com outro, você sendo filho de Deus, nos fica muito claro que essa pessoa não era a escolha determinada por Deus para a sua vida. Não tenha dúvida, não tenha medo. Não existe a possibilidade de Deus permitir que um filho seu se case com uma pessoa que ele não determinou. A vontade de Deus é soberana. É que existem muitos ensinos, muita confusão. Mas todos os meus dias Deus conhece. Eu me lembro um dia que meu filho brincava na sala e ele deu um pulo e bateu no sofá e um dente dele desceu. Eu, triste e preocupado, escrevi para um irmão e ele respondeu assim para mim: irmão, Deus
Sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça? Fique tranquilo. Ele já sabia que isso ia acontecer. E ele tem um plano em tudo isso. Depois eu também me lembro de uma lição que eu aprendi com um irmão lá da Suíça, muito amado, já idoso, que me visitava. E na sua volta, chovia bastante, ao ponto de não ser possível viajar para São Paulo, estava todo alagado, e ele perdeu o avião. E ele me disse: irmão, Deus não me queria de volta na Suíça hoje. Ele queria que eu estivesse aqui, ele tem algum propósito. E disso tudo eu aprendi. E hoje anda comigo sempre uma frase, que hoje eu compartilhei com meu filho no carro. Falei para ele: você sempre ouve o papai falar isso, não ouve? Quando Deus não quer que eu passe por cima da ponte, se precisar, Ele derruba a ponte. Porque se caso eu passar a ponte, é porque Ele quis. Ele deixou. Não seja tolo. Nada está fora da vontade de Deus para aqueles que são seus filhos. Espero que eu possa ter te ajudado, ter levado você a compreender que encontrar o prometido ou a prometida é uma coisa que você não precisa procurar. Deus simplesmente está cuidando disso. E isso vai acontecer se essa for a vontade dele para você. Essa é a verdade. Se você toma uma decisão que aparentemente é errada, só existem duas respostas. Ou você é um filho de Deus e Deus tem esse caminho para você, ou você simplesmente não é um filho de Deus. Deixo para você então um abraço e pense, medite. Deus escolheu o melhor para você. Seja quem for, quando for e aonde for. Você tem o direito de esperar e de confiar, porque Deus é fiel e nenhum dos seus planos serão frustrados. Boa noite.